Como a sociedade acolhe as pessoas? O quanto nos importamos com a narrativa pessoal e deixamos de ser empáticos com o todo? Esse filme consegue fazer questionamentos que parecem intimistas e simples, mas ao mesmo tempo tocam em conceitos já estabelecidos da filosofia. Aviso para quem ainda não assistiu o filme: é preferível que assista o vídeo depois de ter assistido, porque os spoilers podem prejudicar uma grande experiência que você venha a ter. Um ponto sobre o filme é a questão sobre quem é o culpado pelos atos do Coringa. A sociedade que o fez daquela forma ou ele como indivíduo? Isso marca uma discussão filosófica. O determinismo positivista diz que somos determinados pelo nosso meio. Assim, o Coringa não é exatamente culpado pelos atos que ele comete. Ele é simplesmente fruto do mundo que convive. Desse modo, todas as suas ações são justificadas, porque qualquer pessoa naquelas condições tomaria as mesmas decisões dele. Mas, obviamente, esse é um raciocínio um tanto quanto simplista. O existencialismo, sobretudo o Sartre, diria: o que importa não é o que fazem com o homem, mas o que o homem faz com o que fazem com ele. Indicando com isso uma absoluta liberdade humana frente às coisas que acontecem, dizendo que sempre existe uma escolha, ainda que ela seja determinada. Esse é precisamente o ponto da piada mortal, sem dúvida uma das fontes inspiradoras para o filme. Na HQ, o Alan Moore conta a tragédia do Coringa e o que levou ele a se tornar aquilo. Uma tragédia tão grande quanto a do Batman, mostrando que não é exatamente a tragédia que determina suas escolhas, como apresenta o determinismo positivista, mas a atitude em relação à tragédia, como dito por Sartre. Mas o filme, em alguns momentos, contrariando Piada Mortal, passa uma ideia talvez mais determinista. Dois aspectos narrativos ajudam a afirmar esse ponto: a risada e o humor. A risada do Coringa manifesta-se em momentos específicos, onde os sentimentos dele são elevados a um extremo. O interessante é que nunca sabemos o que realmente ele está sentindo. Ela é refletida geralmente em momentos que tendem a sentimentos ruins, como a bronca do chefe que ele recebe, as ameaças no metrô e a vergonha que ele passou no ônibus. E o mais importante talvez seja o humor como aspecto narrativo, em que apresenta contraste em momentos péssimos da história. Como, por exemplo, na cena em que a mãe dele está internada e ele está sendo interrogado. Logo em seguida ele bate o rosto contra o vidro em uma cena que tenta ser engraçada. E apesar de ela ir para o humor, ela está inserida em um dos momentos mais desesperadores daquele homem. E a já famosa cena em que os dois colegas de profissão do Arthur, que é o Randall e o Gary, que é o anão que trabalha com ele, vão visitar o Coringa logo após a morte da mãe dele. E bom, o Coringa mata o Randall a sangue frio em uma cena extremamente violenta, talvez a mais violenta do filme. O que segue essa cena é um momento de humor no filme, onde o Coringa brinca insinuando que iria matar seu ex-colega de trabalho, o anão Gary. E a partir disso o filme começa a fazer piadas com a condição física do Gary. Mesmo o Arthur dizendo para ele ir embora, ele não alcança o trinco da porta para fugir dali e pede ajuda do Coringa. É comum nessa cena as pessoas rirem, porque à primeira vista realmente parece algo engraçado, mas é um contraste interessante entre horror e humor. O mesmo filme que durante vários minutos demonstrou a doença psicológica do Arthur Fleck como um problema para ele, um fardo, nos fazendo criar uma empatia com sua condição, nos fazendo querer ajudá-lo. Fez uma piada absurda com a condição física de uma pessoa que provavelmente tenha sofrido várias consequências na vida por conta disso. Ao mesmo tempo que estamos entendendo a mente do protagonista, estamos ignorando o sofrimento alheio simplesmente por não estar acompanhando a história dele. Bom, mas voltando ao Coringa, fica o questionamento: ele é louco? Ele pode ser responsabilizado pelas suas ações? Ele tem consciência ou controle sobre os próprios atos? Ou tudo não passa de uma condição determinada devido à sociedade que ele vive? Lembrando que o Grant Morrison apresenta o Coringa não exatamente como louco, mas como supersão, um grau elevado de autoconsciência que permite ao Coringa não ter nenhuma personalidade própria ou verdadeira, mas sim adaptando-se sempre às circunstâncias que ele está vivendo. Enquanto os quadrinhos muitas vezes puxam ao lado do Sartre, o filme joga numa espécie de meio de campo. Ele flerta com a ideia de supersanidade quando o Coringa descobre que é adotado. E Arthur Fleck talvez nem seja o seu primeiro nome. E não se sabe muito sobre as origens genéticas daquele homem, quem é sua mãe e pai biológicos. Ele mesmo cita que nunca gostou do nome Arthur Fleck. Sua origem se perdeu e foi mais um dos empurrões para ele entender que podia ser quem ele quisesse. No caso, o Coringa. Inclusive o momento que aparece a citação: a pior parte de ter uma doença mental é ter que agir como se não tivesse. Demonstra que ele não vivia como sua mente realmente era, mas ele foi um doente mental que tentou viver de uma forma talvez idealizada por uma sociedade falida que agravou todos os problemas que ele já tinha.
Um dos momentos mais icônicos do filme é a dança que o personagem faz descendo as escadas, que foram colocadas o filme todo como uma espécie de fardo na vida dele. Ali ele parece ter se encontrado e a partir desse ponto não existem mais risadas descontroladas. Os atos dele vão sendo construídos de forma pensada e pela primeira vez aquele homem parece se sentir livre. Apesar do filme brincar um pouco com o conceito de sanidade, ele estabelece desde o início que aquele personagem tem problemas psicológicos reais, pois essa é uma discussão contemporânea que o filme deu sua devida atenção. Isso fica claro em momentos como quando o Estado parou de dar suporte com a psicóloga e os remédios do Arthur Fleck. O já defasado tratamento de saúde foi extinto, não se preocupando com o que aconteceria dali pra frente com ele. E principalmente a icônica cena onde ele mata o apresentador de TV Murray, berrando a seguinte piada: o que se recebe quando cruza um solitário doente mental com uma sociedade que o abandona e o trata que nem lixo? Você recebe o que merece. E nessa cena ele mata o Murray a sangue frio. E além desse momento falar um pouco sobre a condição psicológica do Coringa, também parece ter um olhar um pouco determinista da situação, porque ele cita que a sociedade o trata feito lixo. O protagonista joga a culpa sobre isso nesse momento. O filme observa pessoas com problemas reais e como a sociedade se comporta, não conseguindo introduzir essas pessoas em um convívio estável e saudável, cuidando delas. A história se passa durante os anos 70, 80, quando a preocupação com a saúde psicológica era muito menor que hoje. Mas isso não significa que tenhamos tido uma grande evolução nesse sentido. A sociedade e o Estado ainda não se mexeram muito, porque não existem grandes incentivos para tratar essas pessoas. O custo é alto, o custo vem antes da vida. E falando sobre o caso do Brasil especificamente na saúde mental, os remédios ainda hoje custam valores impagáveis para a maior parte da população. Sem contar que não existe o número suficiente de profissionais para um acompanhamento de qualidade. Alguns tentam ajudar, como o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação civil sem fins lucrativos que tenta auxiliar as pessoas. Porém, como a sociedade e o Estado deixam na conta de uma associação a responsabilidade de atendimentos emergenciais para pessoas que tentam suicídio, é claro que isso sobrecarrega o lugar. As pessoas desse lugar fazem um trabalho incrível, mas ainda assim falta incentivo, preocupação, não por parte do CVV, mas talvez um investimento do Estado. Com certeza alguém da área da saúde mental possui soluções muito mais elaboradas do que eu posso pensar aqui rapidamente nesse vídeo. E bom, o filme brinca com Sartre, com determinismo, com a sociedade e com a mente humana. O Coringa talvez tenha chamado tanta atenção, tantas coisas, que fica difícil discutir todas elas. Felizmente essa é uma obra mainstream que está alcançando muitas e muitas pessoas. E talvez em algum nível o filme esteja mexendo com todos nós, nos fazendo refletir e entender um pouco mais as pessoas e como talvez elas enxerguem seus mundos particulares, nos ensinando um pouco mais de humanidade e empatia.